Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um encontro sobre alimentos. É a parte 2 e acredito que de 3. Ou seja, nós não vamos ver, pessoal, infelizmente, a parte processual dessa matéria. Porque eu tive analisando e ela é tão grande que se eu fosse falar ainda da parte processual, nós iríamos nos estender por 5 ou 6 encontros. Olha só, cada um de 20 a meia hora, 20 minutos a meia hora. Isso seria muito enfadonho, convenhamos. Então, para não ficar chato, vamos dividir em 3 partes. Eu vou falar apenas da parte material de alimentos e aí a gente vai seguir com outros assuntos de direito penal, direito processual penal, constitucional, administrativo, enfim. E aí futuramente, eu dou minha palavra, voltaremos a alimentos, questões processuais, a ação de alimentos, a ação revisional de alimentos, enfim. E aí a gente fecha essa matéria. Mas para não ficar chato, não ficar enfadonho, ficar repetindo este assunto durante muitos vídeos, muitos encontros, eu resolvi fazer assim. Legal? Desculpem se eu frustrei a expectativa de alguém, é um venire contra factum próprio, eu tenho que reconhecer, mas trata-se apenas de um adiamento, legal? Então de um cancelamento. Então vamos lá, vamos prosseguir, a gente no encontro passado falou sobre as características dos alimentos e hoje vamos falar quem é que recebe e quem é que dá alimentos. Vamos tratar dessas situações práticas, vamos começar a tratar, porque vamos continuar no próximo encontro, dessas situações em que um dá alimentos e outro recebe. Quem são? O que eles fazem? Vamos lá. Muito bem, eu fiz uma lista de perguntas, várias perguntinhas aí no seu material, você vai acompanhando. A gente vai fazer um bate-papo de acordo com essas perguntas. São perguntas que podem acontecer na sua prova, podem vir na sua prova, ou podem vir na sua vida profissional. Não sei, mas você vai estar atento e vai saber respondê-las sem nenhum problema. Tranquilo? Tudo bem. A primeira pergunta, pessoal, é se durante a constância do casamento, os cônjuges podem pleitear alimentos uns dos outros. Será que pode? Durante a constância do casamento? Olha só. Gente, a situação mais comum de alimentos, uma das situações mais comuns, na verdade, são os alimentos entre cônjuges. Mas a gente sabe que, normalmente, esse pedido de pensão alimentícia, ela vem com o divórcio. Não é verdade? Com o divórcio e não durante a constância do casamento. Por quê? Porque durante a constância do casamento, pessoal, há o dever de auxílio mútuo entre os cônjuges. A gente sabe disso. Então não é comum acontecer pedido de alimentos durante o casamento, porque quando um dos cônjuges falta com o auxílio econômico para a manutenção da casa, isso provavelmente vai gerar uma briga e essa briga pode desencadear um divórcio, se não houver solução. Essa é a grande verdade e é o que mais acontece. No entanto, pessoal, nada impede, então a resposta é essa, nada impede que haja um pedido de pensão alimentícia entre cônjuges casados. Vou ser sincero, nunca vi, mas em tese é possível. E outra coisa, antigamente, pessoal, o pessoal discutia a questão da culpa, né, entre cônjuges, quando se divorciavam, quem foi o culpado. E aí o culpado, ele perdia certos direitos. Agora veja, no Código Civil de 2002, aliás, código que está de acordo com a nossa Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, veja só, em grande parte, né? É verdade que alguns dispositivos do Código Civil de 2002 são de duvidosa constitucionalidade, hein? Mas vamos lá. Mas a grande maioria está de acordo com a Constituição. Então, ele praticamente aboliu a culpa, não mais se discute culpa hoje, porque, convenhamos, pessoal, o divórcio, ele hoje, até depois da emenda 66, ele é muito simples de acontecer. Basta que as pessoas decidam se divorciar. Ninguém é obrigado a ficar com o outro. Ninguém é obrigado a amar o outro, pessoal. Então, não existe isso de culpa. Ah, você me traiu. Que isso? A traição é um ato imoral, sem dúvida. Mas, pessoal, não pode, do ponto de vista jurídico, a traição não é um ato ilícito. Tudo bem que há o dever de fidelidade, mas dizer que um cônjuge, por ser culpado, ser rotulado de culpado, ele perde certos direitos em sua relação amorosa, é um pouco demais. Então o Código Civil, na minha opinião, muito bem, ele aboliu a culpa, exceto num único caso. E que caso é esse? Em que se discute culpa no divórcio para alterar algum direito. É justamente aqui nos alimentos. Pessoal, o cônjuge culpado, se assim for declarado pelo juiz,
ele não vai ter direito a alimentos civis, mas ele terá direito apenas a alimentos necessários. Isso está onde? Artigo 1704, parágrafo único do Código Civil de 2002. Qual é a diferença, então, entre alimentos civis e alimentos necessários, pessoal? Os alimentos civis, pessoal, eles, como a gente viu no encontro passado, eles compreendem não só a alimentação no sentido literal da palavra, mas também roupas, vestuário, né? Enfim, diversão, educação, enfim, tudo aquilo que é necessário para alguém ter uma vida digna, confortável e feliz. Isso, pelo menos no plano das hipóteses, é o que acontece. Esses são os alimentos civis, pessoal. Agora, os alimentos necessários, não. Veja, os alimentos civis são a regra, viu? Quando eu digo, fulaninho está prestando pensão alimentícia a cicrana, não sei. Enfim, esses alimentos são civis. Eles compreendem todo aquele aspecto para uma vida digna. Legal? Agora, os alimentos necessários, eles compreendem apenas o núcleo, o essencial para alguém sobreviver. Então, veja que é bem menos. Alimentos civis, eles compreendem uma gama de aspectos muito maior, de bens, muito maior do que os alimentos necessários. E aqui o cônjuge culpado só vai ter direito a alimentos necessários nos termos do artigo 1704. A doutrina não gosta muito desse artigo, porque para a doutrina, especialmente para o professor Cristiano Chaves, Código Civil, era para ter abolido completamente a culpa das relações afetivas, pessoal. Mas permaneceu aí esse resquício do Código 16, um código extremamente patriarcal, e ficou aí. Mas é isso que acontece, a doutrina critica, mas é isso aí. 1704. Legal. Quando os cônjuges se divorciam, e aqui temos a situação mais comum, é claro, em que há alimentos, um dos cônjuges prestando alimentos ao outro, e aqui pode ser tanto o homem quanto a mulher, viu? Então, toda vez que eu digo, fulano está prestando alimentos a Beltrana, isso é um exemplo, pessoal. Pode ser o contrário. Vai que a mulher é muito mais bem sucedida do que o cara. Aliás, recentemente, teve uma atriz lá nos Estados Unidos, que é uma brasileira, inclusive, a Morena, esqueci o sobrenome, mas o nome dela, curiosamente, é Morena. Ela faz até aquela série Homeland, muito boa série. E ela foi condenada recentemente, saiu nas redes aí, UOL, enfim, Folha de São Paulo, a uma pensão alimentícia apenas de R$90 mil para o ex-marido. Por quê? Porque ela é muito mais bem sucedida do que ele. Então, pessoal, a mulher também pode ser condenada a pagar alimentos ao ex-cônjuge. Então aqui vamos trabalhar com exemplos, mas sempre sabendo que pode ser um ou pode ser o outro. Legal. Dito isso, a situação mais comum é o quê? Que os cônjuges, na hora do divórcio, é que um pede pensão ao outro. Se os cônjuges, pessoal, forem jovens e saudáveis, cuidado. O juiz não vai dar alimentos, ele não vai decidir que um dos cônjuges vai prestar alimentos ao outro indefinidamente, não. Porque isso seria um estímulo ao ócio. E aí é por isso que surgiu a figura dos alimentos transitórios. Alimentos transitórios, pessoal, o que são? São alimentos fixados por um determinado tempo. O juiz vê, olha, aqui eu estou vendo que um dos cônjuges que está pedindo alimentos, ele é jovem e saudável. Então eu vou decidir que o outro cônjuge só vai prestar alimentos a você durante um prazo, por exemplo, de 5 anos. Nesses 5 anos, você vai ter tempo para se reintroduzir ao mercado de trabalho e se sustentar. Eu não vou deixar aqui indefinido, porque você vai ficar aí parado em casa, só recebendo, e o outro aí se matando de trabalhar para lhe sustentar. Agora, evidentemente, pessoal, se um dos cônjuges, apesar de jovem, não é saudável, tem alguma condição, alguma peculiaridade do caso que faça com que ela precise de alimentos para sempre, por exemplo, ou por um prazo indeterminado, assim será concedido pelo juiz. O juiz sempre está olhando para o caso concreto quando decide a questão de alimentos. Legal? Muito bem. Então vamos seguindo aí com as nossas perguntinhas. Vamos ver aí na sua lista e a gente vai nesse bate-papo aqui e prosseguindo com o nosso assunto. A pergunta é, a 3.3, salvo engano, estamos nela. Vamos supor que fulano é casado com Beltrana e eles, enfim, têm um casamento que depois foi reputado nulo. O casamento era nulo. A pergunta que eu faço é, em caso de casamento nulo, são devidos alimentos? A resposta, pessoal, até
até a decretação da nulidade, sim. Sim, porque até que algum juiz diga que o casamento é nulo, ele não é nulo. Veja aqui. Mas aí você pode dizer, peraí. Se ele é nulo, ele retroage, né? Ele não chegou a existir. Bom, no plano das hipóteses, é isso que acontece com os negócios jurídicos. O negócio jurídico nulo, ele nunca chegou a existir. Então, a nulidade, ela retroage até o nascimento do ato. Agora, no casamento, isso não acontece, pessoal. O casamento mesmo nulo, tudo bem que ele já nasce nulo. Mas não se pode negar que, apesar da nulidade, da sua nulidade, o casamento existiu. O casamento aconteceu. As pessoas foram viver juntas. E aí, então, pessoal, nesse tempo, são devidos alimentos. Agora, depois da decretação da nulidade, aí não, né? Aí não. Tranquilo? No caso de casamento putativo, que é aquele casamento que tem uma nulidade, mas que um ou os dois cônjuges não sabem que há aquela nulidade, como, por exemplo, vamos supor que dois irmãos se casem sem saber que são irmãos. Neste caso, pessoal, temos o seguinte: o casamento putativo, ele gera certos efeitos, especialmente para quem esteja de boa fé. Legal? Mas isso não quer dizer que toda vez que eu tenho um casamento putativo, eu vou ter alimentos. Eu só vou ter alimentos, nesse caso, claro que o casamento será desfeito, e só vai haver a necessidade de um dos cônjuges, ex-cônjuges, putativos, prestar alimentos ao outro, se houvesse necessidade. Então, a resposta não pode ser automática, depende do caso concreto, mas é possível. Mas é possível, especialmente para o cônjuge que esteja de boa fé, ou seja, aquele que contraiu o casamento sem saber da nulidade. Esse é o cônjuge de boa fé, no casamento putativo. Fechou? Vamos para a próxima pergunta, que é a seguinte. Suponha que um casal X, botei aqui, está divorciado há 10 anos. Já faz 10 anos que eles são divorciados, já estão vivendo aí, cada um sua vida, enfim, tranquilo. E ninguém falou em alimentos na época do divórcio. Ninguém falou nisso. O pessoal divorciou, mas ninguém renunciou expressamente. Olha, mas também ninguém pediu. Ninguém falou nada. A pergunta que eu faço é, será que um dos cônjuges, 10 anos depois, ou mais, 10 anos foi só um exemplo, ele pode ajuizar uma ação de alimentos contra o outro? A resposta é sim, pessoal. A resposta é sim. Os alimentos são imprescritíveis. Pessoal, são imprescritíveis. Eu posso pedir alimentos quando eu quiser, desde que eu prove a minha necessidade e que haja legitimidade das partes. E, ou seja, neste caso, se não houve renúncia, porque se houve renúncia, aí não, né? Aí seria um venire contra factum próprio. Você renunciar antes para pedir depois, não pode. Não pode. Agora, se não houve renúncia, aí não. Aí não. Eu posso pedir a qualquer tempo, desde que eu demonstre a minha necessidade e a capacidade de contribuição do outro. Aí beleza, aí é de boa. Agora veja, a gente viu no encontro passado que mesmo acontecendo renúncia dentro do relacionamento, futuramente depois do divórcio é possível pedir alimentos. Por quê? Porque durante a relação a renúncia é irrelevante. É irrelevante, pessoal. Para o STJ, a gente viu isso no encontro passado. Então, vá unindo aí as ideias e construindo o seu raciocínio através das nossas explicações. Legal? Vamos para a próxima. Pergunta número 3.5. Vai acompanhando o seu material. Casal é divorciado, mas vive sob o mesmo teto. É possível haver alimentos? Resposta: sim. Não há qualquer problema nisso, pessoal. Se alguém lhe perguntar isso, eu sou divorciado da minha mulher, mas eu vivo na mesma casa. Eu sou obrigado a prestar alimentos para ela? Sim, é necessário. Não há qualquer problema nisso. Claro que neste caso, aquele que está sendo demandado a prestar alimentos, ele pode provar que já paga alimentos de forma natural, in natura, né? De forma já ali materialmente falando. Mas não há qualquer problema nisso. Muitos casais, pessoal, se divorciam, mas não têm condições, pelo menos no momento imediato, de se mudarem. E eles permanecem na mesma casa, mas em quartos separados, enfim. É uma situação que acontece muito no país e não há qualquer problema nisso, em pedir alimentos, mesmo vivendo sob o mesmo teto. Legal? Próximo. Parceiros homoafetivos separados podem cobrar alimentos uns dos outros? Claro. Claro, pessoal. Porque depois daquela decisão importantíssima, se não me engano foi em 2013, 2012, não sei, realmente os anos vão passando e minha memória vai ficando mais curta, ao que parece. Mas o Supremo você já sabe essa decisão. Essa decisão foi amplamente divulgada, e você já sabe disso,
os pares homoafetivos têm os mesmos direitos de um casal em união estável, pessoal. São família. Um par homoafetivo, seja dois homens, seja duas mulheres, enfim, eles consubstanciam uma família, pessoal. Eu sei que não é técnico falar em união estável homoafetiva, porque o conceito de união estável, ela pressupõe um homem e uma mulher. Mas a união homoafetiva, ela goza do mesmo status. Então, se é possível pleitear alimentos entre ex-companheiros da união estável, entre ex-cônjuges, que são famílias, nada vai impedir que parceiros ou parceiras homoafetivas pleiteiem alimentos uns dos outros em caso de separação daquela união. Desde que, mais uma vez, se prove a necessidade de quem recebe e a capacidade contributiva daquele que vai prestar os alimentos. Provado isso, beleza, tá valendo. Legal? E aqui, mais uma vez, normalmente serão transitórios, porque a maioria dos casos o divórcio acontece enquanto as pessoas são jovens e saudáveis. Então os alimentos serão transitórios, pessoal. É o justo, não é verdade? Então vamos prosseguir. 3.7. Bom, a gente acabou de ver os alimentos que foram prestados entre ex-cônjuges, ex-companheiros, ex-par homoafetivo, enfim. Agora vamos trazer os alimentos para as relações de parentesco sanguíneo. Pai e filho, filho e pai, avós, enfim. Vamos trabalhar a partir de agora nessa linha. Legal? Então a primeira pergunta aí que eu separei para vocês, para a gente já começar a tratar deste aspecto dos alimentos, de quem dá e quem recebe, é: filho pode pagar alimento aos pais? A resposta é sim, claro. Claro, especialmente quando o pai já é idoso. Especialmente quando o pai já é idoso. Porque os alimentos são recíprocos. A solidariedade, pessoal, que é o princípio que norteia essa estrada dos alimentos, como a gente já disse, essa expressão, ela é recíproca, ela é via de mão dupla. Ou seja, se eu posso receber, eu posso no futuro ser obrigado a dar. É claro, se meu pai me sustenta, quando meu pai ficar idoso e precisar de mim e eu puder, eu vou ter que dar alimentos. É claro, a solidariedade não pode ser de uma via de mão única. Isso seria egoísmo, pessoal. É por isso que a doutrina critica muito o fato de que, a gente vai ver isso no próximo encontro, parentes de quarto grau que não podem ser compelidos a prestar alimentos. Agora veja que os parentes de quarto grau, eles têm capacidade sucessória, eles podem suceder uns aos outros. Não é verdade? Até o quarto grau. Tudo bem que é na última colocação lá na nossa linha sucessória, mas eles podem. Ou seja, você pode receber o bônus, mas não vai ter o ônus se seu primo, por exemplo, precisar de alimentos. Olha só que absurdo. Pelo menos é o que a doutrina diz. Então, pessoal, o filho pode ser compelido a pagar alimentos ao pai. E digo mais, mesmo o filho sendo menor de idade. Acredite se quiser. É verdade. Basta provar o quê? Capacidade de quem paga e necessidade de quem recebe. Imagine um adolescente melhor, né? 15 anos, cantor, extremamente famoso, extremamente rico. Extremamente rico. Ele vive com a mãe. Ele vive com a mãe porque os pais são separados, enfim, já são divorciados há muito tempo. Ele vive com a mãe. E o pai dele é uma pessoa que perdeu tudo. Já é uma pessoa idosa, velha, e que perdeu tudo. Mas o filho dele, curiosamente, com 15 anos, é extremamente rico. Evidentemente que os bens são geridos ali pela mãe. Então, ele pode pedir alimentos para o filho? Pode. Se o filho puder prestar aqueles alimentos e ainda ter condições para sobreviver, e nesse exemplo aqui, claro que ele teria, já que o filho aqui no nosso exemplo é extremamente rico, não há qualquer problema nisso. Tranquilo? Então, sem preconceitos, pessoal. Não é só o pai que paga alimentos, não. O filho também paga para o pai. Tudo depende do caso concreto. Então, vamos lá. Próxima pergunta, pessoal. Estamos na 3.8. O pai que foi destituído do poder familiar ainda deve pagar alimentos? Sim, claro. Porque senão, veja só, se o pai que foi destituído do poder familiar ficasse livre para pagar alimentos, aí, meu amigo, o que ia ter de pai maltratando o filho ou
criando situações para ser destituído do poder familiar apenas pensando no caso de não pagar alimentos, aí iam ser muitos casos no Brasil, não tenho dúvida. Então, pessoal, se o pai ele foi destituído do poder familiar, significa que ele agiu mal. Ele não agiu cumprindo seus deveres de pai. E ele ainda ia ser beneficiado pela lei. A não pagar alimentos é demais. Claro que não. Então, por lógica, aquele que foi destituído do poder familiar ainda pode pagar alimentos. Não há qualquer problema nisso. Tranquilo? E no caso de filho emancipado? Vamos supor que eu tenho um filho de 16 anos. Olha só, isso é, acho que biologicamente impossível, mas bom. 16 anos e ele é emancipado. Será que eu tenho que pagar alimentos para ele? A resposta é depende. Depende de quê? Depende da espécie de emancipação. A gente já viu isso no encontro sobre emancipação. Existem várias espécies de emancipação. Na verdade, 3, né? Judicial, voluntária e legal. Então, veja. Se a emancipação for voluntária, a resposta é o pai ainda pode pagar alimentos ao filho. Porque, mais uma vez, olha só o que teria de malandro emancipando o filho aos 16 anos para não pagar alimentos. Olha só, no Brasil, sempre que tem uma brecha para malandragem, meu amigo, vai ter malandro. E essa é a grande verdade, infelizmente. Brasil, meu Deus. Especialmente hoje, né? A gente está vendo aí uma série de notícias que são inacreditáveis. Mas vamos lá. Se a emancipação for voluntária, então o pai precisa pagar alimentos. Ele continua pagando alimentos. Agora, se a emancipação for legal, em regra, olha, em regra, aí não. Aí o pai deixa de pagar alimentos. Se for legal a emancipação. Agora, cuidado. Cuidado, pessoal. Em regra, eu disse em regra. Por quê? Porque é possível que mesmo o menor sendo emancipado legalmente, vamos supor que ele case. Casou, está emancipado. Agora, isso significa que o menor vai ter condições de sobreviver sozinho? Nem sempre. Nem sempre. Agora, nestes casos, é possível que o pai ainda pague alimentos. No entanto, esses alimentos não vão ser baseados mais no poder familiar, mas no parentesco. Olha só, poder familiar, com a emancipação, ele se dissolve, ele deixa de existir. Mas o parentesco não. Parentesco não. Então os alimentos deixam de ter fundamento no poder familiar, neste caso, para ter fundamento no parentesco. Basta que o menor emancipado prove sua necessidade de receber e a capacidade daquele que vai conceder. Legal? Bom, beleza. Vamos prosseguir. Agora vamos para uma questão extremamente prática que acontece todo dia. Tenho certeza que essa é o grande motivo das ações de revisão de alimentos é este. Qual é? Quando o filho menor atinge a maioridade. E aí você vai para a sua pergunta número 3.9, que é a seguinte: filho maior de idade recebe pensão alimentícia? Será que ele pode receber pensão alimentícia? Vamos ver. Primeira coisa é a seguinte: em regra, pessoal, regra geral, completou 18 anos, é saudável, então não há mais necessidade de prestar alimentos, em regra. Se bem que eu não sei nem se é a regra, vamos ver a exceção que talvez seja a regra hoje em dia, graças a Deus, vamos ver agora. Então, regra geral no clássico, no ensinamento clássico, completou 18, fechou a pensão alimentícia. A primeiro detalhe, é automático? Essa cessação do dever de prestar a pensão alimentícia é automático? Basta completar 18 anos que pronto? Não. Não é automático. Continua se prestando a pensão alimentícia e aí o pai, normalmente é o pai, ele ajuiza uma ação revisional para se exonerar daquele dever. Agora ele tem que provar que o seu filho não mais necessita de alimentos. A presunção é que ele realmente não mais necessita, mas é uma presunção. É preciso que o pai vá lá e confirme isso. E aí ele se exonera. Agora, se aquele maior de 18 anos está ainda cursando a universidade ou o ensino médio, enfim, ainda está sendo educado, ainda está sofrendo o processo educacional até o ensino superior, aí ele ainda precisa de alimentos. Por isso que eu disse, essa é a exceção, mas que na verdade hoje é a regra, né? A regra é que
todo garoto que chegue aos 18 anos, ele vá tentar, pelo menos, ingressar na universidade, pública ou privada. Ainda bem que isso está acontecendo no Brasil. Mais pessoas estão cada vez mais cursando universidades e isso é muito bom. Então, nesses casos, que eu acredito que hoje seja a regra, a pensão alimentícia continua. Até que idade? Hoje, pessoal, o STJ, e aí estou com o RESP aqui, ó, na minha mão, até imprimir, o RESP é 312.706 de Alagoas, 2013, não é tão recente, mas esse é o entendimento mais atual, é que vai, em regra, a pensão vai, em regra, até os 25 anos de idade. Agora, cuidado, olha o que ele diz aqui, olha o que ele diz, eu vou ler aqui para vocês. Os pais não têm a obrigação de fornecer alimentos à filha maior de 25 anos e com curso superior completo, se inexistirem elementos que indiquem quaisquer problemas quanto à sua saúde física ou mental. Ou seja, vai até os 25 anos. Alguns dizem até os 24. Desde que não haja peculiaridades no caso concreto que façam com que a pensão seja estendida indefinidamente. Como é o caso, por exemplo, de um filho que tem 25 anos, curso superior completo, mas sofre um acidente, por exemplo, ou tem alguma condição física ou psíquica que faça com que ele necessite de alimentos. E eu vou dizer mais, pessoal, A doutrina diz, no caso de doença mental, independe se há interdição ou não, viu? Independe da sentença de interdição. Aliás, interdição é um tema que sofreu grandes mudanças aí na legislação mais recente. Vamos estudá-la e eu vou trazer aqui depois, quando os doutrinadores conseguirem fechar um entendimento, a gente vai tratar sobre a interdição nessas novas regras do Estatuto da Pessoa com Deficiência e do novo Código de Processo Civil. Mas isso é assunto para depois, outro encontro. Legal? Então, regra geral, completou 18 para a pensão desde que haja ação de exoneração de alimentos. Se o garoto, o jovem, ele está estudando, vai até os 25. E pode ir até mais de 25 anos se ele comprovar no caso concreto que ainda necessita. Legal? Normalmente por doença física ou mental. Quanto ao assunto, anotei aqui, súmula 358 do STJ. É exatamente isso, pessoal. O cancelamento da pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, ou seja, não é automático, como a gente já viu. Mediante contraditório, ou seja, ele pode provar, no caso concreto, que ainda necessita de alimentos. Tranquilo? Ainda que nos próprios autos. Essa é a súmula 358. Ela resume o que a gente viu sobre o caso de pensão alimentícia concedida para maior de 18 anos. Legal? Então, em linhas gerais, são esses os casos. Mas lembrando, pessoal, o caso concreto é o que vai dizer se cabe ou se não cabe alimentos. Mas as regras gerais são essas aí. Vamos prosseguir, chegamos ao finalzinho, faltam 3 perguntinhas para a gente fechar o encontro de hoje e passar para o próximo. Alimentos ao ascendente idoso. Será que o filho menor pode ser compelido a prestar alimentos nesse caso? Sim, a gente já viu isso. Basta pensar num caso em que o menor ele é extremamente rico e que pode pagar alimentos para o seu pai idoso ou seu avô idoso e que está necessitando, já que ele é pobre. Então, não há qualquer problema nisso, a gente já viu isso. Próxima pergunta. Nascituro pode ser beneficiário de alimentos? A resposta já de plano, sim. São os alimentos gravídicos, pessoal. É mais uma espécie de alimentos. A gente já viu alimentos transitórios, hoje, não foi? Lá no começo. E agora alimentos gravídicos, que são os alimentos prestados em favor do nascituro. São alimentos que servem para que o nascituro tenha condições de vir a nascer. Porque a mãe, pessoal, ela precisa de assistência médica, ela precisa tomar, às vezes, algum tipo de medicamento, não sei. Enfim, fazer tratamentos específicos, ter um acompanhamento durante a gravidez para que ela seja saudável. E isso demanda dinheiro. Então o pai, ou o suposto pai, ele deve pagar a pensão alimentícia e esses alimentos são chamados de gravídicos, pessoal. E eles são devidos desde a concepção. Olha só essa informação. Alimentos gravídicos são, ao contrário da regra geral, devidos desde a concepção. A regra geral, pessoal, é que os alimentos são devidos desde a citação da ação de alimentos. Mas no caso de alimentos gravídicos é desde a concepção. Olha só que beleza. Você anota aí essa dica que sempre cai em prova. Então, legal. A Lei 11.804 de
2008, que trata desses alimentos gravídicos, ela tem um probleminha quanto à legitimidade ativa para pleitear esses alimentos gravídicos. Quem é o legitimado ativo? É o nascituro? Porque a gente sabe que o nascituro pode, ele pode ser parte, desde que representado por sua mãe, ele pode, não é verdade? É o nascituro ou é a mãe? Porque, veja, o artigo 1º da lei diz uma coisa e o artigo 6º diz outra. O que é que você faz nessa hora? A doutrina diz, tranquilo, aqui você vai aplicar o princípio da instrumentalidade das formas. Ou seja, tanto faz se é a mãe, se é o nascituro, se são os dois, enfim, não importa. Os alimentos são gravídicos, são devidos para o nascituro e também para a mãe. Claro, já que é a mãe que está carregando aquele nascituro em sua barriga. Então, a doutrina é tranquila. Qualquer um dos dois pode ajuizar a ação de alimentos gravídicos, inclusive o Ministério Público, já que estamos diante de incapaz. Legal? Tudo bem. Próxima pergunta é, concedidos os alimentos ao nascituro, eles serão devidos desde quando? A gente já viu. Desde a concepção. Tranquilo. E quando o nascituro nascer, o que é que acontece com essa pensão? Se não houver nada, no caso concreto, nenhum pedido do suposto pai para cessar o seu dever de alimentos, esta pensão alimentícia, que era de alimentos gravídicos, passa a ser alimentos para quem nasceu, para o menor. Ela já se converte em alimentos definitivos. Olha só que beleza. Já há uma conversão automática neste caso. A não ser que o suposto pai, ou o pai, ele ajuize uma ação para ficar exonerado daquela obrigação. Não sendo o caso, há essa conversão automática. Fechou? E a última pergunta, essa é boa. Eu achei legal, essa aqui eu resolvi trazer. Nesse caso, que a gente viu, alimentos gravídicos, o que deve fazer o suposto pai que consegue provar não ser o pai do alimentando? Quer dizer, ele prova, não sou o pai. Ele pode pedir o ressarcimento daqueles alimentos que ele já pagou? A resposta é não. Por quê? Mas isso é injusto, você pode pensar. Porque alimentos são irrepetíveis. A gente viu isso no encontro passado. O que pagou, está pago, meu amigo. Tchau. Não pode pedir ressarcimento. No entanto, se ele comprovar a má-fé da genitora, que ludibriou, que disse que ele era o pai sem ser, enfim, e ele preocupado, pagou os alimentos, acontece demais, viu? Acontece demais, especialmente no carnaval. Cuidado aí você. Então, e o que é que ele pode fazer? Ele pode ajuizar uma ação de danos morais contra a genitora e não contra o garotinho que acabou de nascer, ou nascituro ainda. Legal? Os alimentos são irrepetíveis, mas o dano moral é cabível. Tranquilo? Gente, vamos para o próximo encontro. Amanhã eu vou gravar, espero que tenham gostado. Vamos prosseguir com mais casos de quem dá e quem recebe alimentos e as espécies de alimentos, pessoal. Espero que tenham gostado e valeu. Tchau, tchau, pessoal.